Oi pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre aquele 1% que não vale nada e que você abre mão quando escolhe aquela aplicação do seu banco que é facinho de fazer. Você está ali no internet banking e transfere o dinheiro da sua conta corrente para aquela aplicação. É muito fácil, só que ela rende um pouquinho a menos que uma outra aplicação que exigiria um trabalho como preencher uma ficha cadastral em outra instituição, transferir o dinheiro. Então, por conta dessa facilidade, você abre mão de 1 ou 2% ao ano. O seu banco tem uma aplicação que rende, suponhamos, 12%, e existe uma outra que renda 14% ao ano, então 2% de diferença. Você pensa, isso aqui não vai mudar a minha vida significativamente. Então o seu banco oferece 90% do DI em uma aplicação, existe outra que oferece 100, 110, e por conta disso você pensa que vai dar uma diferença de 1, 2% ao ano, eu vou aplicar nessa daqui do meu banco. Você está ferindo um princípio que nós chamamos de qualquer qualquer diferença de taxa é relevante. Por que eu digo isso? Na verdade, eu pretendo fazer uma série de vídeos, compilar um material que eu vou chamar de aposentadoria indestrutível. É o método da aposentadoria indestrutível. É uma coletânea de princípios que você deve adotar para que nada possa barrar, nada possa interromper o caminho entre você e a aposentadoria que você sempre quis, você e a liberdade financeira. Bom, um desses princípios é o de que qualquer remuneração é importante, qualquer taxa faz diferença. Quem já nos segue, os nossos leitores mais antigos, já conhecem uma super planilha que a gente tem, que compara a rentabilidade real e líquida dos investimentos. Então, na verdade, essa taxa de 12% não é real, a taxa de 14% não é real, e um dos motivos de elas não serem reais é a inflação. Então, se você investe em uma aplicação que dê 12% ao ano, no ano seguinte, um ano depois, você não conseguirá comprar 12% a mais de bens daquilo que você gostaria de comprar que no ano anterior, por um fator chamado inflação. Então, se a inflação é de 9% ao ano e sua aplicação é de 12%, você tem aí um pouquinho menos que 3% ao ano de rentabilidade real do seu investimento. E se você tiver que abater o imposto de renda, talvez isso aí caia para 1%, alguma coisinha assim. Não necessariamente essa aplicação, mas várias aplicações ficarão aí na faixa de 1%, 2% ao ano de rentabilidade real e líquida. Então, se você consegue ali aumentar suponhamos que seja uma aplicação que renda 1%, e aqui eu não estou falando de poupança, porque a poupança hoje em dia tem rentabilidade real negativa, ela perde para a inflação. Então, eu estou falando de aplicações aquela um pouquinho melhor que o seu banco oferece, por comodidade você aceita. Se você tem uma rentabilidade de 1% real e líquida ao ano, e se você consegue mudar essa rentabilidade para 2% real e líquido ao ano, você teve um pequeno ganho de 100% no seu rendimento real. Então, algo que parece muito pequeno, muito bobo, ele se torna muito relevante no longo prazo. Então, da mesma maneira, se você tem uma rentabilidade real e líquida de 2% e consegue passar para 4% ou 5%, então você tem um aumento de capacidade futura, de poder de compra futuro muito grande. E se você levar em conta então os juros compostos ao longo de 10, 20 ou até mesmo 30 anos, se você está começando a poupar hoje, eu posso falar de 30 anos tranquilamente para quem está começando, entrando no mercado de trabalho
ou para o pessoal que já não está mais tão novo assim, mas 30 anos é um horizonte de poupança considerável e crível para a maioria de nós. Então, eu estou falando de uma aposentadoria no futuro, caso você queira retirar esse dinheiro lá na frente, daqui a esse prazo, 20, 30 anos. Se você quiser retirar mensalmente o dinheiro da sua aposentadoria, de algo que você poupou, uma aposentadoria própria que você faça, isso, uma pequena diferença de taxa de 2% hoje, ou 1%, 2% a mais, pode representar lá na frente 100%, por exemplo, de diferença de sua aposentadoria. E eu fico muito feliz que hoje nós temos um grupo muito sólido, muito unido, e nossa comunidade consegue detectar as melhores taxas em qualquer canto do Brasil assim que elas surgem. Então, somos caçadores de taxas, e uma taxa um pouquinho maior aqui ou um pouquinho maior ali, 1, 2, 3% a mais, nós conhecemos, nós vamos atrás delas, e acho que o meu conselho hoje é esse. Eu acho que você deveria correr atrás de qualquer pequena variação de taxa, apesar de no princípio parecer irrelevante nessa sua primeira aplicação, no seu primeiro ano, você não está levando em conta o longuíssimo prazo. Então, se você levar isso em conta, os juros compostos que começam a agir exponencialmente e ao longo do tempo, você, no dia que você entender o efeito dos juros compostos, você passará a ser um caçador de taxa também. E mesmo em aplicações mais rentáveis, como o próprio Tesouro Direto, existem técnicas em que você troca a Selic por uma rentabilidade, do Tesouro Selic por uma rentabilidade já um pouquinho maior, praticamente com baixíssimo risco. Então imediatamente você pode fazer uma troca dessa e sair da Selic e ainda conseguir um pouco mais. Então sempre é possível buscar uma taxa um pouquinho melhor. E se você fizer isso constantemente, de repente você estará tendo uma rentabilidade muito maior que outra pessoa, muito maior do que aquela que você mesmo teria se ficasse acomodado, e isso vai fazer uma enorme diferença no longo prazo. Ok? Então a minha dica de hoje, um dos princípios dessa aposentadoria indestrutível é: toda taxa vale a pena. Ok? Toda taxa conta, toda diferença de taxa é importante, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.